Boa noite, meus amores. Boa noite. Vocês estão me vendo? Boa noite, sim, estou te vendo. Ah, que lindas. A Mari já chegou? Mari? Então vamos lá. Boa noite, meus amores. Boa noite novamente. Vamos começar aí o segundo módulo, né? Desse treinamento maravilhoso com a top Mari Santos. E vai ser maravilhoso, tá? Ô, Mari, agora é com você, meu amor. Boa noite, estão me ouvindo? Oi, não tô te ouvindo.
Então vamos lá, a Mary já vai começar com o nosso segundo módulo maravilhoso. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pode começar, amor. Então tá. Então, primeiro, boa noite. Perdão o atraso, mas eu estava aguardando um link e era o mesmo link, tá? Desculpem a presepada aí na entrada, tá? Eu estou achando o seu áudio muito baixo, ou é o meu, gente? Eu não estou ouvindo a Mari, estou ouvindo só você, Mimi. Então, tô achando, então é o Eu dela, tá também. muito baixinho. Oi, tá me ouvindo? Tá baixo, nós estamos te ouvindo, mas tá muito baixo. Tem jeito de você aumentar o microfone? Pronto, pode começar. Certo? Então, vejam, nós começamos pelo sistema tegumentar, e aí nessa imagem, né, a anterior, nós temos o sistema tegumentar, que é, só dando uma recapitulação, o sistema tegumentar, que é o anterior, aí a epiderme, ela é composta por três células: os queratinócitos, os melanócitos e as células de Langerhans, que são as células de defesa. Os melanócitos são as células responsáveis pela produção de melanina, que é responsável pela cor dos nossos olhos, dos nossos cabelos, da nossa pele, e tem uma outra função muito importante, que é o nosso protetor solar natural, certo? Então, vejam, quando até eu acho que eu cheguei a falar sobre isso, uma situação, quando nós nos expomos de maneira prolongada, como por exemplo na praia, né? As peles clarinhas, elas ficam o quê? Vermelhas. As peles mais pigmentadas, elas ficam mais escuras, certo? O que se chama bronzeado. Essas duas formas, né, é a pele avisando que está tendo que uma forma de agressão, então ela está se defendendo, certo? E aí lembra que eu disse, bronzeado é bonito, mas é saudável? Não. Então, sempre o bronzeado ou o eritema na pele, o vermelho, significa o quê? A pele está avisando: eu estou sendo agredida, né? Ela está pedindo já socorro, certo? Então, por exemplo, esse histórico de falta de cuidado desde o início lá da adolescência, na juventude, a falta de cuidado com a pele vai se refletir lá adiante, certo? Lá quando a minha pele já estiver com o seu sistema de defesa já mais fragilizado, ela já tiver no processo já de perdas, né? E isso acontece a partir dos 30 anos. Então, vão aparecer, às vezes, assim, ó, com 30 e poucos anos, começaram a aparecer melasmas. Olha a tua história lá atrás, né? Na tua adolescência, na tua juventude, que lá vai mostrar o teu histórico. Todas as agressões que a pele sofre quando nós somos jovens, né? Elas ficam registradas. Então, elas vão aparecer mais tarde, né? Então, às vezes, a gente não sabe por quê. Então, a gente tem que ir lá, vamos olhar lá atrás, certo? Então, nós temos também células importantes na epiderme, que são os queratinócitos. Então, lembra que eu falei? Como se fossem tijolos, né? Um muro, né, de tijolos. Entre esses tijolos, eu tenho um cimento. Então, esse cimento é como se fosse uma cola entre as células. Então, na epiderme, nós temos as células todas juntinhas, né, que forma aquele paredão de proteção contra o meio externo. É a primeira barreira. Então, aí a pele ela é seletiva. Então, quando a pessoa, por exemplo, usa um produto e nesse produto tem um ativo que ela já tem
alergia, por exemplo, a esse produto, o que acontece? A pele já fica vermelha, inchada, né? Isso quer dizer processo alérgico, não aquelas reações de bolinha, ficou um pouquinho vermelho, tá? Mas quando a pessoa pode ter, por exemplo, uma dermatite atópica. A dermatite atópica, desculpa, é quando tem alguma substância que a pele tem, ela tem sensibilidade, né? Então, isso é normal, não é que o produto, lembra que eu falei, não é o problema, não é o produto. O problema é que a pele da pessoa tem um histórico já de sensibilidade, de alergia. Então, aí também nós temos o turnover, lembra que nós falamos, que é aquela renovação da pele a cada 28 dias, e, quando o tempo, a partir dos 30 anos, 35 anos, esse turnover começa a ser a partir dos 30 a 35 dias, e depois, lá pela menopausa, esse tempo pode chegar a 45 ou 60 dias, depende do histórico da pessoa, tá? Então, por isso são importantes, a pele ela precisa de constante estímulo. Ela precisa de constante estímulo. Então, quais são os produtos que estimulam a pele? Quase todos os produtos têm essa função, mas os que têm uma função específica, os peelings, por exemplo, eles têm uma função específica que é estimular a pele, né? Manter continuamente a pele estimulada, porque, na verdade, pelo processo natural, a pele ela vai ficando preguiçosa, ela vai diminuindo a sua atividade, né? Esse é o processo de envelhecimento. Então, vejam só, a pele ela leva de 25 a 30 anos para amadurecer. Então, a partir dos 25 anos, a gente já começa com alguma perda, né? Então, em torno de 1%, né, ao ano. Mas, até os 30 anos, essa perda ela ainda é compensada, certo? Então, dos 25 aos 30, nós já temos alguma perda, mas essa perda ela ainda é compensada, por quê? Porque a pele ainda está em processo de amadurecimento. A partir dos 30 anos, começa o processo de inversão, né? O que é isso? Todos os processos, né, de renovação, de produção de colágeno, enfim, todos os processos metabólicos na pele, eles começam a ficar mais lentos a partir dos 30 anos. Então, esse 1% que a gente perde por ano, a partir dos 30 anos, eu já não tenho essa compensação, eu já começo a usar as minhas reservas, certo? Aí entra o papel dos produtos. Os produtos, o que eles fazem? Eles compensam, eles estimulam para que a pele não comece a usar as suas reservas, certo? Então, na epiderme, nós temos assim, é muito importante a gente ter o quê? Estabilidade na pele, certo? Na epiderme. Então, na próxima imagem, a gente vai ver a epiderme, certo? Então, o extrato córneo, desculpa, que é a parte mais superficial da pele na próxima imagem. Então, a gente já vai ver o extrato córneo. E vejam como ele é rico, né, na barreira, a importância que tem o extrato córneo, essa pele mais superficial da epiderme, que fica em contato, a camada que fica em contato com o meio externo, tá? Então, vejam, o extrato córneo, ele é uma barreira, a primeira barreira de proteção. Quando eu tenho esse extrato córneo danificado, significa o quê? Que eu vou ter problemas, assim, uma cascata de problemas, né? Então, quando eu tenho a barreira principal da pele
frágil, eu tenho uma cascata de problemas depois. Então, que produtos são importantes aí, né? Por exemplo, desculpem. Por exemplo, as máscaras. Então, a gente pensa assim, ai, as máscaras, mas as máscaras são veículos tão antigos e por que eles continuam sempre a serem aperfeiçoados? Porque as máscaras, elas são consideradas a metamorfose instantânea. O que quer dizer isso? Quando eu coloco uma máscara na minha pele, ela na hora abastece a minha pele com ingredientes especiais, certo? E principalmente nessas camadas mais superficiais, que são as camadas que fazem a seleção, né, do que a pele deixa entrar ou não, certo? Então, não sei se dá para mudar, Emiliana, a imagem, ou é eu que não estou enxergando? Essa imagem. Então, vejam, essa imagem, ela conta tudo da primeira camada da pele. Vejam, eu tenho aquelas duas flechinhas, né? Que são o quê? A entrada a hidratação. Então, vejam, entre essas células, essas lâminas, porque a gente fala assim, ó, células mortas, mas nós temos as células mortas, que ficam bem na superfície, e nós temos as células, as lâminas vivas ainda, que fazem essa barreira, certo? E elas são extremamente compactadas, né? Então, a cada 28 dias, elas da superfície desprendem e dão lugar a novas, mas essas células elas ficam compactadas. Então, elas impedem o quê? A perda de água, a entrada de substâncias nocivas, né? Então, é uma barreira fundamental. Não adianta nada eu usar um produto, aquele produto que tem ativos para o colágeno e elastina. O colágeno e a elastina, se eu não tenho uma barreira eficiente. Isso é pré-requisito para que eu tenha resultados eficientes, como, por exemplo, um sérum, a vitamina C, os boosters, né? Eu preciso ter essa primeira camada seletiva, ela precisa estar estável, certo? Então, vejam, nós temos depois uma outra imagem, Emiliana, se tu puder ir passando aí, que eu vou mostrar para vocês duas situações do extrato córneo. Um extrato córneo estabilizado, é outra, a próxima, vamos ver. Próxima. A outra, vamos ver se é a outra. Bom, não tem problema, depois a gente vê. Então, voltemos aí. Então, aí deu para entender, é importante entender o mecanismo da primeira camada da pele, da epiderme. Então, depois, o que nós temos? Uma camada estrutural, que é a camada, a derme, que é a camada onde eu tenho o quê? As fibras de colágeno e elastina, eu tenho ácido hialurônico, eu tenho os vasos sanguíneos, eu tenho a fonte de nutrição, né? Então, vejam, quando eu cuido da minha pele superficial, eu preservo a minha pele estrutural, certo? Então, vejam, a partir dos 30 anos, o que acontece? Essa barreira cutânea, se ela não for cuidada, ela já começa a ficar deficiente. Então, aí eu começo também a cascata de
perdas, né? Ao longo do tempo, eu vou tendo uma cascata de perdas. Por isso é importante, né? Falar de prevenção. Por quê? Porque quando eu uso regular... Por que os produtos de skincare sempre foram, são e sempre serão importantes? Apesar do que nós temos aí no mercado, milhões de recursos aí para estímulo de colágeno, para demonização facial, enfim, essas coisas todas, mas o que acontece, né? Por que os cosméticos estão cada vez mais em alta, né? Porque os cosméticos eles fazem o trabalho, né, de manter a fisiologia da pele ativa e saudável. Esse é o papel dos cosméticos. Então, cada vez mais cosméticos são desenvolvidos com substâncias cada vez mais semelhantes às que se encontram na pele, as naturais da pele, certo? Então, vejam, a partir dos 30 anos, uma célula bem importante que se chama fibroblasto, que sintetiza o colágeno, ela começa a diminuir a sua atividade. Então, ela começa a entrar em estado que a gente chama de aquiescência. Então, ela começa a diminuir a síntese de colágeno. Vejam, com 30 anos, a partir dos 30 anos, certo? Então, se aos 25 os produtos anti-idade são necessários, aos 30 eles são indispensáveis, tá? Então, na próxima, vamos ver a próxima imagem. Por favor, Emiliana. Então, aí nós temos os tipos de pele, tá? Então, quais são os tipos de pele, né? Os biotipos: normal, seca, mista, oleosa, tá? Mas nós temos também os estados da pele. Então, posso ter uma pele seca e manchada? Sim. Posso ter uma pele seca e sensível? Sim. Então, eu tenho tipo de pele e tenho o estado da pele. Então, por isso que às vezes a gente não pode definir assim: qual é o teu tipo de pele? Ah, minha pele é oleosa. Então, ponto final, é oleosa. Eu também tenho que ver qual é o estado da pele. Posso ter uma pele oleosa desidratada? Sim. Já viram uma pele oleosa descamando? É desidratada. Então, diferente de pele seca, a pele seca ela não tem lubrificação, que é sebo, ela tem pouca produção de sebo e ela não tem quase produção de água, ela não tem hidratação, certo? Então, quando eu não tenho sebo o suficiente para bloquear a perda de água, a minha pele só perde, né? E ela vai ficando uma folha seca. A pele oleosa, ela tem sebo em excesso, mas ela pode ter o quê? Quando eu uso produtos muito agressivos, lavo demais a pele, esfrego demais, rompo o manto hidrolipídico, o que acontece? Perda de água. Então, com o tempo, a pele começa a ficar desidratada, certo? Então, aquela coisa de pele oleosa, ai, não vou usar hidratante porque fica oleoso, porque fica melequento. Então, é usar o hidratante, né, próprio para pele oleosa. Por quê? Porque ele tem a capacidade, primeiro, de absorver, de controlar o excesso de oleosidade, mas ele mantém o manto hidrolipídico equilibrado e
abastece a pele com moléculas de água, moléculas hidratantes, preenche espaços vazios na pele, né? Onde teve perda de água, perda de lipídios, perda de aminoácidos. Então, o hidratante vai preencher esses espaços vazios, né? Aumentando o que? A resistência da pele, certo? Então, a pele mista. Então, posso ter uma pele oleosa acneica? Sim. Então, a pele oleosa, só oleosa é uma coisa, a pele pode ser oleosa e acneica. Então, o que eu vejo às vezes? A pessoa tem uma pele muito oleosa, e aí me pergunto assim: posso indicar a linha Proof para pele oleosa? Aí eu pergunto: tem processo inflamatório de acne? Não, então não. A linha acne, ela é para processos inflamatórios, né? Depois nós vamos falar mais detalhado sobre isso. Então, a pele oleosa é uma coisa, ela é oleosa, mas ela não tem processos inflamatórios. Pode ter, assim, ó, uma espinha, uma lá, uma grita, a outra não ouve. Aí é diferente, né? É pontual, mas ela não é caracterizada como uma pele acneica. Posso ter uma pele mista e sensível? Sim, né? Posso ter uma pele mista e com rosácea? Sim. Então, vejam, eu tenho que considerar o tipo de pele, né? E o estado da pele. Por que às vezes a pessoa começa a usar o produto assim? Ela tem pele oleosa. Eu indico tudo oleosa e às vezes ela tem alguma sensibilidade, né? Ela tem alguma resposta de sensibilidade. Então, pode ser o estado da pele. Então, vejam, nunca é o produto, é a pele da pessoa. Então, cada pele é única, certo? Então, não sei se está tudo ok, Emiliana, está dando para entender direitinho, tudo ok? Então, vejam, aqui é muito importante a gente classificar a pele, perguntar para a cliente, né? Se ela tem uma pele desidratada, né? A pele manchada a gente já observa já visualmente, né? Mas é importante também saber o tipo de pele para tratar a pele manchada. Isso é bem importante. Uma outra coisa, aqui, ó, todas as peles, elas têm espessuras diferentes. Então, o nosso rosto, né, a nossa face, na nossa face nós temos espessuras diferentes, né? Então, vejam, por que alguns lugares às vezes ficam mais sensíveis do que outros? Então, vejam, na testa nós temos 2,3 milímetros, tá? Nas maçãs do rosto, 1,5 milímetros. Na ponta do nariz, 1,7 milímetros. Então, já dá para ver a diferença da testa para as outras duas, né? Que é as maçãs do rosto e o nariz, certo? Próximo aos lábios, né? Que se chama a região sublabial, é 1,5 milímetros. E na mandíbula é 2,5 milímetros, certo? Entre as sobrancelhas, 0,6 milímetros. Por quê? Vejam que muitas pessoas elas têm aquelas linhas bem marcadas entre a sobrancelha. É muito fácil ter aquelas linhas, né? Então, porque é uma pele muito fininha entre as sobrancelhas e até pelos movimentos contínuos, ali vai criando aquele vínculo entre as sobrancelhas, certo? Então, vejam também que se chama glabela, tá? Entre as sobrancelhas. Nas mãos, né? No dorso das mãos, 0,8 milímetros. Por que a Mary Kay colocou o hidratante extra emoliente antes do
esfoliante. Por quê? Porque a pele é fininha, ela tem pouco sebo. Então, eu dou o sebo primeiro e depois eu faço a esfoliação. Então, vejam, olha só aqui que produtos especiais. A Mary Kay pensa em tudo na fisiologia da pele, certo? Então, o colo, qual é a espessura do nosso colo? Por que ele envelhece muito rápido? Primeiro, porque nós temos poucas unidades pilosebáceas, isso é pelo e glândula sebácea. Então, envelhece muito rápido. A espessura, 1,3 milímetros, bem mais fina do que as maçãs do rosto, não é? Nas maçãs do rosto eu tenho 1,5 e aqui no colo eu tenho 1,3, certo? Então, nos olhos, qual é a espessura da área de olhos? 0,5 milímetros. Então, vejam a diferença. Na testa, 2,5, nas maçãs, 1,7, área olhos, 0,5. Então, quando sempre faço assim, ó, quando eu falo do produto para a cliente, eu sempre digo assim para ela, com o produto da área de olhos demaquilante e creme areóleos. Esses dois tu não pode deixar de levar. Por quê? Porque eu tenho uma área de zero, tem noção, 0,5 milímetros, é uma telinha que, se eu não cuidar, ela cai todinha, certo? Claro que, por exemplo, tem a ver, a idade pesa também, né? A idade pesa bastante, mas eu tenho que cuidar a área de olhos. Então, quando o demaquilante, ele é fundamental para que eu tenha uma resposta mais eficiente do creme da área de olhos. Então, vou dizer uma coisa que eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Pode ser até que vocês não concordem. Mas quando a cliente me diz assim, ó, no momento eu não posso levar os dois, demaquilante e área-olhos. Qual é o que eu faço questão que ela leve? O demaquilante. Por quê? Porque se ela compra o área-olhos, ela vai achar que o demaquilante não é necessário. Se ela compra o demaquilante, com certeza depois ela vai querer comprar o área-olhos. Concordam ou não? Me digam. Ou se vocês já fazem assim, né? De repente, vocês até já têm essa estratégia, certo? Então, alguém quer comentar? Mas seria mais por uma questão de estratégia, ou de indicação? De resultado mesmo, de resultado. Porque o demaquilante, o que ele faz? A nossa área de olhos, como ela tem 0,5 milímetros, ela é uma barreira muito frágil, certo? Então, no dia a dia, se eu não uso o demaquilante, como é que eu limpo a área de olhos? Se eu não uso demaquilante? Eu limpo com o produto do rosto? Não, eu só jogo água, concorda? Se eu não tiro maquiagem, se eu não uso maquiagem, como é que eu limpo a área de olhos? Eu passo o produto no meu rosto, certo? Para o limpeza do rosto, e depois o que eu faço? Jogo água, certo? Então, se eu não tenho uma barreira eficiente na área de olhos, o que acontece? Lembra que nós falamos? A gente rompe esse manto protetor. E a área de olhos tem um manto protetor extremamente frágil. O demaquilante, ele não é só para tirar maquiagem. O demaquilante, ele é para limpar, purificar a área de olhos,
certo? Mesmo porque o demaquilante ele pode ser usado na pálpebra superior, na pálpebra móvel e na pálpebra inferior. Então, ele pode ser usado em toda a região ocular, certo? Já o creme, eu vou usar onde eu tenho apoio ósseo. Eu não uso creme de área de olhos na pálpebra móvel. O creme da área de olhos deve ser aplicado na região onde eu tenho apoio ósseo, certo? O demaquilante eu uso em toda a região ocular. Então, o demaquilante não é só para tirar maquiagem. Não, ele é um produto que recompõe o manto protetor da pele, ele purifica essa pele, tira a poluição e recompõe todo o manto protetor dessa região. Então, por exemplo, vocês querem ver quem tem olheira e Eu que posso tirar uma começa a usar o... dúvida, Sim, pois não. Mari? A minha pálpebra é oleosa. Você já viu alguma pálpebra oleosa? Olha, geralmente ela não é oleosa, né? Porque Não. ela é bem Então, assim, fininha. sempre foi, e eu sempre falo na hora que eu estou vendendo os produtos, da importância de ter uma área dos olhos, porque essa região não contém, né, glândula sebácea, por isso que é uma região que tem um envelhecimento mais rápido. Eu falo assim, pode me corrigir. Sim. E Não, mas aí, não tá errado, tá certíssimo. mas aí, a minha pálpebra é muito oleosa. Então, assim, o que eu faço? Eu removo. Agora foi a novidade, amei, né, de falar que o nosso demaquilante a gente não utiliza somente para remover a maquiagem dos olhos. Não sabia disso. E logo depois que eu removi a maquiagem dos olhos, eu passava o 4 em 1. E quando eu passo o 4 em 1, eu não limito o 4 em 1 somente no meu rosto. Eu passo ele no rosto inteiro, inclusive na pálpebra móvel. Porque depois eu vou aplicar uma maquiagem e assim, o lápis chega a carimbar em Uhum. cima de tão oleosa que é a minha pálpebra. E aí eu selo a maquiagem, igual o dia que eu vi a Lorena usando o contorno, né, dos olhos à prova d'água. Se Lorena, isso é delineador? Não, é o lápis. Então, assim, ele carimba. O que você acha assim que poderia me ajudar nesse sentido, a melhorar essa oleosidade da minha pálpebra? Então, tu não usa o demaquilante, tu não usa. Todos os dias não, eu uso para remover a maquiagem dos olhos. Isso eu uso, eu E não fico depois sem. tu lava, e depois Depois tu eu lavo lava. com 4 em Tá, 1. tá. Então, assim, ó, o que que tu pode fazer? Uma ideia, né? Tu pode usar o demaquilante, né? E tu lava bem a área de olhos, porque o 4 em 1 na área de olhos, com o tempo tu pode ficar porque, na verdade, ele pode entrar na linha d'água e, com o tempo, te causar algum tipo de alergia, tá? Porque os produtos assim, ó, que têm ativos, por isso que eu digo, o área olhos a gente deve passar onde tem apoio ósseo e não perto da linha d'água, porque com o tempo tu pode desenvolver algum tipo de alergia. A área de olhos, a linha d'água, ela, se cai alguma gotícula ali, espalha em todo o olho, espalha em todo o olho, né? Porque o abre e fecha do olho, ele espalha aquelas substâncias todas em todo o olho. Então, tu usa o demaquilante. Uma coisa bem legal assim também para te usar não sei se tu já experimentou, é tu passar o primer, não sei se tu já passou. Não? Então, eu não uso primer sempre na área dos olhos, não. Eu uso no rosto. E assim, eu tô selando muito minha maquiagem, muito. Porque toda hora eu ando com pó translúcido agora dentro da minha Sim. bolsa. Porque a Uhum. minha pele é ultra oleosa. Então, assim, daqui a pouco já tô brilhando.
Tá, Então, então assim, ó, tá, mas isso aí não é desvantagem, tá? A pele oleosa não é desvantagem. Então, por exemplo, quando uma cliente diz assim, ah, o centro da minha pele é muito oleoso, o que que eu digo para ela? Cuida esse centro e esse excesso puxa para as laterais. Por quê? Porque a oleosidade, apesar de incomodar, ela é benéfica. As pessoas que têm pele oleosa, elas muito tarde elas têm linhas de expressão, porque elas têm uma barreira muito eficiente, certo? Eu sei que incomoda, mas tirar o excesso. Então, área olhos, por exemplo, também uma outra opção, né, que talvez tu possa testar seria o gel, aquele da área de olhos. Então, tu passar o gel na área de olhos, tira o excesso com a toalhinha, assim, ó, pressionando, tira o excesso e deixa ele secar. Né? Por quê? Porque o gel, o que ele tem na composição? Ele já é um veículo gel e ele tem na composição só extratos botânicos, ele não tem nada, absolutamente nada, de mais emoliente. É o gel suavizante para a área dos olhos? Exatamente, o gel suavizante para a área de olhos, tá? Então, ao invés de tu aplicar tu pode até aplicar o demaquilante, lava bem a área de olhos, tira bem aquele excesso e passa o gel suavizante, tá? Também é uma boa alternativa, porque o gel ele tira aquele excesso, experimenta, vê o que tu acha do resultado, tá? Mas eu já indiquei o gel suavizante para quem tinha também esse problema de oleosidade em excesso na área de olhos. E até deu certo porque, como ele é absorvido rapidamente, fica só aquele filmezinho bem fininho, né? Nesse caso que eu indiquei, deu certo. Então, quem sabe experimentar, né? obrigada pela Então, dica. de nada, querida. Então, vejam, então, nós temos, né, diferentes espessuras, e aí eu também gostaria de chamar atenção a forma como a gente aplica os produtos. Então, por que muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas, quando aplicam os produtos, elas começam sempre pela maçã do rosto, concordam? A pessoa começa a passar o produto de limpeza. É aqui, ó, sempre a massagem, né, sempre começa pela área de olhos, então nós deveríamos sempre começar por uma das peles mais grossas, por exemplo, a mandíbula. Então, eu pegar o produto e começar, ó, da mandíbula e quando eu começo da mandíbula, eu chego na maçã do rosto e eu já tenho uma pressão bem menor. Então, vamos ver aqui, ó. Na mandíbula, até 2 dedos abaixo da mandíbula é rosto. Depois é pescoço. Até 2 dedos abaixo da mandíbula, tá? Então, todos os produtos que nós usamos no rosto deveria vir até abaixo da mandíbula. Começar por aqui, ó. Quando eu começo a ter perdas, né, no processo de envelhecimento, o que acontece? Eu começo a ter perdas aqui, ó, de contorno. E essa região abaixo da mandíbula, ela começa a ficar alterada também. Concordam? Então, quando eu uso os produtos, sempre devo, principalmente, claro, quando são peles muito jovens, não há necessidade, mas aquelas peles que já precisam de um estímulo mais específico, o ideal sempre é passar 2 dedos abaixo da mandíbula, começar a usar os produtos. O pescoço, tá? Na verdade, a massagem de pescoço, a massagem é em direção à ponta da orelha, certo? E a massagem que eu faço
na mandíbula até 2 dedos é sempre em direção aqui, a ponta superior da minha orelha, certo? Então, no pescoço, em direção à ponta, ao lóbulo da minha orelha. No rosto, sempre em direção à parte superior da orelha. Fica complicado assim, ou é bom a gente saber? Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas deixam de passar. Vejam, na lateral aqui, ó, da orelha, vocês já viram as pessoas com uma pelezinha bem enrugadinha aqui do lado da orelha? Que as pessoas se esquecem de massagear os produtos e aproveitar ao máximo a potência do produto. Então, eu devo fazer massagens, né? Ó, se eu começo pela mandíbula, ou 2 dedos abaixo da mandíbula, eu já, quando chego na maçã do rosto, eu já estou massageando tudo, até essa regiãozinha aqui, que fica na lateral da orelha, certo? Então, eu aproveito muito mais a potência do produto. Alguma pergunta? Ou vamos deixar para o final? Daí me avisa, Emiliana, se eu estiver abusando, tá? Já abusei hoje no início, né? Eu tenho uma dúvida rapidinho. Pois não. Essa aula está sendo maravilhosa. Muito obrigada mesmo, Mari. Obrigada, Obrigada, Emiliana. querida, que bom. Olha só, né? A gente aprende a passar o creme área dos olhos sempre ali, né? Embaixo dos olhos e depois fazendo movimento circular na pálpebra. Então, tá errado isso. Na pálpebra móvel, não. A pálpebra, por exemplo, quer ver? Quando o que cai, o que tem flacidez? É a pálpebra móvel ou é a pálpebra superior? Qual é a que tem flacidez primeiro? A pálpebra superior, que cai em cima da pálpebra móvel, concorda? Então, qual é a pálpebra que eu tenho que segurar? É a pálpebra superior. Concorda? Então, eu passo ali na sobrancelha. Exatamente. E assim, ó, outra coisa que eu vou dizer para vocês, gurias, aquela dica de coloca uma bolinha no dedo, né? Divide em 2 dedos, aquela quantidade miserável, e aí tu passa em toda a região do olho, tá? Então, gente, pelo amor de Deus, uma área 0,5 milímetros e tu pega aquela miséria que tu tem que enxergar com uma lupa e aí tu passa, às vezes, numa pele onde a pessoa tem uma perda enorme na área de olhos. Qual vai ser o resultado? Nenhum. Praticamente nenhum. Por quê? Porque a pele está assim, ó, sedenta de hidratação, de produtos para se recuperar, e aí tu vai lá e bota assim, um pingo. Uma gotinha. Exatamente. Não é? Então, vejam bem, quando a gente tem, claro, uma cliente que tenha, por exemplo, é uma jovem, né? Até pode usar essa miséria de produto para passar na área de olhos, tá? Para umas clientes mais, lá 30, 35, lá nos 40, então, misericórdia, né? Eu fico horrorizada de ver aquele pingo para todo mundo, tá? Então, a gente tem que levar em consideração as perdas. Então, eu já participei, por exemplo, de reunião onde eu via senhoras, e aí, assim, ó, a senhora coloque uma bolinha, divida em 2 e coloca naquela pele flácida. Senhor, me abana. É muito pouco. Então, assim, ó, o que a gente tem que fazer, tá? Então, olha só, a área de olhos, né? Já vou falar assim, ó, vejam, a área de olhos, né?
imagina assim, ó, é um balão, né? Esse globo ocular, né? Nós temos aqui, ó, a região óssea, né? E aqui nós temos o globo ocular. Então, a cavidade aqui óssea e o globo ocular aqui. O globo ocular, imagina assim, ó, é como se fosse um balão, certo? Cheinho, um balão cheio. Só que nesse balão tem um furinho, um minúsculo furinho, quase que invisível. Então, pensa, com o passar do tempo, o que acontece com o balão se aquele ar for muito pouquinho, vai saindo? O que vai acontecendo com o tempo? O balão vai murchando, concorda? Murchando. Uhum. Então, o que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher, eu tenho que abastecer. Por que vocês acham que a Mary Kay tem o gel suavizante? O gel suavizante, o que ele faz? Né? Ele é rico em ingredientes que preenchem a pele da área de olhos. Ao invés de fazer o movimento de murchar para dentro, né? É o que acontece com o envelhecimento, a área de olhos começa a ficar para dentro, né? E criar a flacidez, criar as linhas pés de galinha. Então, o gel, o que ele faz? Como ele abastece, super abastece, ele aumenta 130% os níveis de água na área de olhos. Então, o que ele faz? Ele vai lá e enche o balão de novo. Certo? Então, vejam, na área de olhos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o produto, agora o produto da linha 3D, né, ou 4D, o que ele tem? Um bico aplicador. Então, eu não preciso nem botar em dedinho. Eu vou pegar o bico aplicador e vou colocar direto na região de olhos, certo? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, o meu dedo, pode ser esse dedo médio aqui mesmo, mas eu vou fazer o quê? Ó? A partir daqui, ó, do nariz, eu vou puxar, não assim, ó, batidinhas, é pouco produto, pouca ação, estímulo. Então, aqui, ó, eu pego o produto, tá? Eu espalho ele aqui, ó, na onde eu tenho apoio ósseo, e depois eu faço o quê? Puxo em direção à minha orelha, ó. Não tem problema, claro que eu não vou fazer uma massagem, né, para deixar minha pele dolorida. Eu vou fazer assim, ó, eu vou pegar e vou puxar em direção à orelha. Aqui na pálpebra superior, vejam, ó, no cantinho do nariz, eu vou puxar a pálpebra superior, ó, puxando ela para cima em direção à orelha. Isso é a forma correta de trabalhar a área de olhos. Vocês já viram assim, ó, eu já ouvi a pessoa dizer, eu estou usando área de olhos, mas eu tenho muita flacidez, eu não estou vendo muito resultado. Aí eu pergunto para a pessoa, como é que tu usa? Eu boto uma bolinha, divido, aquele ritual todo, né? Não, agora tu vais apertar o produto, colocar uma quantidade generosa e vais massagear esse produto, né? Na área de olhos, puxando para onde? Ao contrário do que acontece. A área de olhos e a área da boca, o que acontece? Elas murcham, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que puxar a musculatura para ao contrário. E não vai ser só com batidinhas que eu vou ter resultado, certo? Eu tenho que fazer uma ação bem eficiente, entregar, que a pele diga, oba, muito obrigado, agora sim eu estou recebendo um shake bem, daquele bem completo, que eu vou ficar bem inchadinha, eu vou ficar bem bonita, entendeu? A pele Perfeito. agradece, não vou matar minha pele da área de olhos de fome e de sede, certo?
Ô, Muito Mari, bom. e na Sim. parte de cima? Que você falou daqui da parte de baixo dos olhos. E na parte de cima, como que faz? Como que aplica? Então, na parte de cima, ó, a gente faz assim, é como se fosse um C. Então, ó, aqui nessa região do nariz é o meu ponto, ó, que eu vou fazer na parte de baixo, ó, parte de baixo e na parte de cima, que eu vou puxar exatamente aqui, ó, onde eu tenho a pálpebra superior, ó, eu levanto ela, ó. Vou levantar e puxar, ó, encontro as duas aqui e vou massagear bem aqui onde tem os pés de galinha, onde tem flacidez. Eu preciso entregar creme aqui também, ó, estimular, certo? Então, vejam qual é a condição. Respondi a tua pergunta ou não? Respondeu, então nada de ficar fazendo movimento circular, não. Não, não há necessidade. A massagem contínua, ela é mais eficiente do que esse movimento circular. Eu posso fazer assim, tipo, uma, duas vezes, três. Uma, duas, três. Só que aí ela é muito mais eficiente do que eu ficar fazendo esse movimento. Por quê? Porque eu já ajudo a drenar essa região que acumula muito líquido, certo? Eu já vou ensinar a minha musculatura que o movimento dela é para cima, não é ela cair, é para cima. A musculatura do nosso corpo, de todo o nosso corpo, ela tem memória. Então, se eu deixo ela com o tempo, ela vai perdendo o estímulo, ela vai ficando fraquinha. Se eu deixo, é isso que vai acontecer com ela. Agora, se eu estimular, eu mudo, vamos dizer, registro na memória que ela tem que ser estimulada, certo? E ela está recebendo ingredientes para estímulo, tá? Porque não adianta, vocês veem assim, ó, o creme da área de olhos, ele tem aquele aplicador. Então, de um lado, eu já tenho o furinho, que é para eu entregar produto na região, e não é pinguinho, são vários pinguinhos, tá? Virando o aplicador, eu tenho um formato que nem a almofadinha do meu dedo, não é? Não lembra a almofadinha do dedo? Então, aquele massageador, ele é maravilhoso, porque ele é anatômico, ele entrega, ele encaixa exatamente nesse movimento que eu mostrei para vocês. Passa pelo nariz e vai na pálpebra superior e levanta ela, certo? Massageia aqui, ó, nessa região aqui, ó, ele massageia perfeitamente. Então, não preciso nem usar o dedo se eu usar o creme da linha Repair. E aí eu estou entregando para a pele, eu estou entregando ativos potentes, mas eu preciso facilitar a entrada desses ativos. Se eu ficar só entregando ali, é só botar uma gotinha, não dá, areolas não dá gotinha, tá? Tem que entregar mais, certo? Emiliana, tu que manda, tu me manda e eu obedeço, por favor. Vamos mais um pouquinho, gente? Mais uns 10 minutos? Então vamos. Vamos em frente, então. Vou ficar devendo aí um tempo, né? Estou devendo, já tô devendo para vocês aí uma Ah, meia hora. querida. Não, Ai, preocupa não. vou pagar, prometo, prometo. Ô, Mari, por favor, fica tranquila. Pode passar essa tela? Pode passar. Então, aí nessa imagem vocês podem ver que nós temos no círculo maior, nós temos uma pele normal, certo? Então, olha a superfície da pele como é que é. É uma pele clarinha, é uniforme. Então, pele normal em adulto, ela é mais rara, né? Pele normal geralmente é pele de criança, né? A pele de criança é uma pele normal, um aspecto normal, ela tem tudo certinho, oleosidade, hidratação, né? A textura. Então, é uma pele perfeita, vamos dizer. Nos outros círculos, tá?
o que mostra? Vejam que em todas as imagens, em todas as situações, o que mostra o diferencial? A superfície da pele, certo? Na superfície da pele, podem ver que todas as características aparecem. Então, vejam, a pele, a primeira pele, que é uma pele seca. Então, vejam, como é que é a superfície da pele seca, né? Eu tenho que melhorar o que primeiro? Aí mostra bem direitinho, tá? Quais são as estratégias, as primeiras estratégias que eu tenho que ter para que eu tenha um resultado eficiente e duradouro. Então, vejam, todas essas imagens, em cada situação, vocês podem ver que a pele está mostrando na superfície qual é o problema, qual é a alteração cutânea, qual é a disfunção estética, certo? Então, a primeira seca, a segunda oleosa, então ali eu tenho o excesso de oleosidade. Então, lembra que eu falei, eu vou tirar o quê? O excesso, eu não vou tirar um manto que precisa, um manto protetor. Depois eu tenho uma pele seca e oleosa. Pode acontecer? Sim, é uma oleosa desidratada, vamos dizer. Aí a nomenclatura acho que não está muito certa. Então, é uma pele seca, desidratada e oleosa. Depois, o que eu tenho? Uma pele sensível. Então, vejam a superfície da pele, como é que é. Então, a primeira coisa a primeira estratégia que nós temos que ter é analisar a superfície da pele, o estado da pele, certo? Para corrigir isso, para avisar, para dizer para a cliente, nós vamos corrigir, porque às vezes a cliente, assim, ó, ela tem uma pele, sei lá, muito seca, né? E aí ela compra um produto para tirar as linhas, né? Mas ela tem que entender que primeiro ela tem que normalizar a superfície da pele, e aí os ativos de correção, eles vão agindo, né, de forma gradual e contínua. Né? Então, quando normaliza a superfície da pele, a ação dos ativos anti-idade, de recuperação, de reorganização da pele, eles têm um ambiente perfeito para eles agirem, senão eles não conseguem chegar aonde eles têm que chegar, certo? Às vezes eu vejo a pessoa dizer, eu só quero hidratante anti-idade. Não adianta, não funciona, ele vai ficar na superfície, tá? Então, depois nós temos a pele sensível. Então, vejam a superfície. Todas as situações, a superfície da pele está falando, está me mostrando o que eu tenho que corrigir primeiro, certo? Então, os produtos de limpeza, acertar o produto de limpeza, o tônico, ele é importante para normalizar essas correções. Então, por último, vejam, aí eu tenho uma pele com rosácea. Olha a superfície da pele com rosácea, né? Tem vermelhidão, tem muita sensibilidade. Então, eu vou ter que primeiro corrigir, acalmar, estabilizar essa pele para depois ir entregando outros produtos, certo? Então, podemos... uma coisa bem importante que eu queria. Mesmo que eu não esteja com maquiagem na área de olhos, eu tenho que... Não cheguei a ver toda a pergunta, mas sim, o demaquilante não é só para tirar a maquiagem, não. O demaquilante é para tirar a poluição que acumula e purificar a pele da área de olhos. Ele purifica também a pele da área de olhos, tá? Mary, Sim, posso fazer uma pergunta? sim, pode. Mas, no caso, não pode usar o gel de limpeza na área dos olhos, só o demaquilante. Só o demaquilante, o E gel aí de depois limpeza não. só passa água na área dos olhos. Isso, aí se tu usou o demaquilante, tu usa o demaquilante e quando tu passa água, o demaquilante forma um filme na superfície da pele.
Ele tem esse silicone volátil que, quando tu umedece o rosto, ele forma um filme. Ele limpa a área de olhos e o resultado que sobra na área de olhos do demaquilante é um filme protetor. É como se fosse um manto hidrolipídico. É o que ele forma. O gel Ah, de limpeza na área de olhos, não. entendi. Certo? Respondi a tua pergunta? Obrigada. De nada. Eu tenho uma pergunta. Então, aqui, ó, eu só queria... Eu tenho uma pergunta. Sim, pois não. Eu amo de paixão. Vez ou outra, de manhã, por exemplo, no corre-corre, às Espera vezes aí que eu não tô ouvindo a pergunta. Espera aí Oi, só um pouquinho. Que tem um barulho, eu acho que tem algum microfone aberto. tem um barulhinho mesmo. Márcia, fala primeiro que eu vou fechar o Darcy do microfone, isso. Ah, tá. Pode ir. Tá Tá. bom. Eu gosto demais do tônico suavizante, o da linha Time Wise. Vez ou outra, nossa, eu tenho necessidade de usar ele de manhã. Antes, por exemplo, eu vou fazer uma atividade física, por exemplo, e aí eu vou tomar banho depois da atividade física. Aí antes eu passo o tônico suavizante, fecho o olho e eu passo ele na pálpebra. Depois eu venho com hidratante, filtro solar, vou para atividade física. Aí quando eu volto, que eu tomo banho, aí que eu uso o gel de limpeza. É errado fazer isso? Olha, na verdade, assim, ó, o tônico ele não é um produto para a área de olhos. Porque assim, ó, vocês querem ver por que que tem produtos específicos para a área de olhos? Porque a carga de ativos dos outros produtos, eles são ideais para a espessura, das espessuras diferenciadas da pele, mas espessuras muito diferentes da espessura da área de olhos. Então, a absorção e a ação dos produtos que são das outras áreas do rosto, eles têm uma ação, às vezes, por exemplo, o gel de limpeza na área de olhos é agressivo, certo? Porque a área de olhos é muito fininha. O gel ele não é feito para usar na área de olhos, certo? Então eu posso estar, ao invés de estar pensando que eu estou cuidando, eu estou prejudicando a área de olhos, porque com o tempo eu posso ter o quê? Descamação, irritação, desidratação, entende? Porque os produtos específicos para a área de olhos, eles são testados para que sejam ideais para aquela espessura de pele. A carga de ativos dos produtos é ideal para aquela espessura, certo? Então, não devo usar, não, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de falar aí ainda nos tipos de pele, tenho tempo, Emiliana? Sim. Ô, Cida, você quer perguntar alguma coisa, amor? O seu a gente não está ouvindo, Sidoca. Tem Não. um fundinho. Será que se você digitasse, a gente pergunta? Não está dando para escutar. Tem um barulho aí no meio, uma coisinha. Acho que tem algum microfone que está aberto, alguma coisa. Pode ir continuando, que eu vejo que a Cida está escrevendo aqui e te Tá, pergunta. tá Vou bom. tirar mais um pouquinho. Então, aqui, ó, eu gostaria de complementar aí Mais 10 nesse, minutinhos, pode ir. Vai. tá, nesses tipos de pele, eu gostaria de complementar lá nos tipos de pele, alguns tipos específicos que eu acho importante a gente destacar, tá? Então, nós temos as peles étnicas, tá? As peles étnicas. As peles, o demaquilante, assim, ó, tu passa o demaquilante e depois tu lava com água, tá? É isso.
Não sei se essa é a dúvida. Então, as peles étnicas, quais são? As peles negras e as peles asiáticas. Tem diferenças? Vejam, as peles negras, no geral, existe uma carência muito grande no mercado, tá? Então, guarda essa pergunta, por favor, que eu respondo depois. Então, assim, ó, as peles no mercado existe uma carência muito grande de protocolos para peles negras. Por quê? Porque peles negras têm características específicas e os protocolos têm que ser específicos, certo? Então vejam, as peles negras elas têm envelhecimento tardio, ela tem menos rugas, né? Menos linhas. Então, só que ela tem vários desafios, outros desafios, né? Então, primeiro, que ela tem um pigmento muito escuro e esse pigmento ele chega carregado na superfície da pele, certo? Então, a pele negra ela tem um pigmento que corresponde a um FPS 13. Tá? Então, ela tem uma proteção UVB. Vejam bem, nós temos dois tipos de raios aí solares, UVA e UVB. A pele negra ela tem uma proteção alta para os raios UVB, mas ela não tem nenhuma proteção para os raios UVA. Certo? Então, é necessário protetor solar para pele negra? Muito necessário, porque o raio UVA é aquele que penetra na pele e consegue o quê? Causar danos que, numa pele clara, poderia ser câncer de pele, mas numa pele negra, pode ser, por exemplo, outras alterações, outros problemas, certo? Outros problemas como a hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, vejam, uma pele negra, quando tem uma espinha, tem que cuidar, porque aquela espinha, né? Depois, se tu espremeu a espinha, ali já fica uma manchinha escura, certo? Então, isso se chama hiperpigmentação pós-inflamatória. A pele negra, quando tem, por exemplo, o que é muito comum, pelos encravados. Como é que fica onde tem pelo encravado? Uma pintinha pretinha, certo? Os homens, por exemplo, na barba, pode ver que a barba dos homens de pele negra, ela é toda pigmentada. Quem não cuida, ela é toda pigmentada. Ela é cheia de pontinhos pretos. Por quê? Porque a pele negra responde com muita rapidez a qualquer lesão na superfície da pele. Se tem um corte, por exemplo, na pele negra, aquele corte tem que ter muito cuidado, porque ali vai virar uma mancha mais escura, certo? Então, os danos, né, no sistema imunológico. Então, a pele negra, às vezes, ela não tem melasma, ela tem a hiperpigmentação pós-inflamatória, mas o que pode causar a ação dos raios UVA? Uma alteração no sistema imunológico, tá? Da pele negra, assim como os outros tipos de pele, na pele negra também pode. O extrato córneo, lembra que nós falamos aí, o extrato córneo da pele negra, ele é bem mais espesso. Então, os tratamentos, eles precisam ter nos tratamentos para, por exemplo, melhorar a textura da pele, eles precisam ter algum tipo de ação como um ácido, por exemplo. Por quê? Porque diminui a espessura da pele e os ativos dos produtos conseguem chegar mais rápido nos seus locais de ação. Então, posso indicar microdermo numa pele negra?
Geralmente não. Na pele negra, o ideal é usar os peelings químicos, o PHA, o peeling de ácido glicólico, tá? Então, a esfregação, né, o esfregaço na pele negra nunca é recomendado. O ideal é usar o peeling químico. Por quê? Porque coloca o peeling químico e ele age sozinho. Eu não preciso fazer nenhuma esfregação, nenhuma ação mecânica, porque a pele negra ela responde a qualquer coisa que tenha na pele, uma vermelhidão, uma sensibilidade, ela responde com mais pigmento, certo? Então, a pele negra também, outra coisa, a hiperpigmentação perioral. Então, o que que é? Na volta da boca, às vezes, tem aquele esbranquiçado, né? Isso é comum. Então, o que quer dizer isso aí? É falta de hidratação. Com a luz, as células, os queratinócitos da superfície da pele, eles ficam clarinhos com a luz. Então, isso é desidratação. A pele negra, principalmente o corpo, a pele do corpo, ela é extremamente seca. Então, a pele negra tem muita oleosidade, mas ela perde água com muita facilidade. Então, já viram pele negra descamando? É muito comum pele negra ficar descamando, porque ela tem oleosidade, mas ela tem muito fácil perda de hidratação. Então, a pele negra, assim, ó, lava o rosto, porque tem oleosidade e a espessura da pele é mais grossa, né? Então, lava, às vezes usa produtos inadequados, então a pele começa a ficar com aquele aspecto esbranquiçado, aquilo ali é desidratação. Então, a pele negra precisa de um hidratante constantemente de hidratação, certo? Outra coisa, a pele negra também tem a dermatite papulosa nigra. Sabe aquelas bolinhas que parecem uns novelinhos escuros que aparecem na pele negra? Aquilo ali é dermatite papulosa nigra. Então, os cremes podem tirar? Não, geralmente um dermatologista é que tira. Então, às vezes tem no pescoço, tem no rosto, é muito Seria comum. o que chama assim de milho ou não? É assim, só que ela é escura, né? Ela é escura. Então, é como se fosse um novelinho, como se fosse um sinal, mas ele fica ah, além da pele, né? É uma bolinha, como se fosse um novelinho. É muito comum em peles negras, tá? Então, vejam, aqui nós temos algumas diferenciações, né, da pele negra. Então, os protocolos de pele negra, a gente tem que ter um protocolo específico para pele negra, porque no mercado isso é uma carência muito grande. A pele negra ela tem características específicas. Quem tem protocolo de pele negra conquista cliente. A cliente de pele negra, ela procura, usa isso, usa aquilo, né? E às vezes parece que ela não acerta. Então, quem conhece as características de pele negra, indica os produtos corretos, acerta o protocolo, vai ganhar uma cliente com certeza, tá? Então, me diga, tem perguntas? Alguma pergunta? Ou Eu podemos... tenho, Alguma pergunta, Fabiane. meninas, para a gente encerrar o A, nosso a, módulo, segundo módulo? a pele negra pode ser usado normalmente a linha de acne, o secativo, por conta dessa alta pigmentação que ela tem? Ou não tem nada a ver? Pois é, boa pergunta. Por exemplo, se tem acne, pode até usar a linha Proof, tá? Se for pele acneica. Pode usar a linha Proof? Pode, não tem problema, só tem que ter muito cuidado, hidratar bastante
e e usar o filtro solar. Agora, se tu está perguntando a acne pontual, se pode usar o secativo ou se pode usar o tônico, sim, pode, com certeza, de preferência à noite, tá? Qual o Ok, melhor produto para obrigada. usar? Qual o melhor produto para usar na pele negra? É assim, ó, a pele negra ela pode usar quase todos os protocolos. Agora, os produtos, aqueles de ação direcionada, ela pode usar a linha 3D? Sim, com certeza, tá? Mas tem que ter algum produto, se ela quiser ter uma resposta mais rápida da ação dos ativos, tem que incluir um peeling. De preferência, o PHA, por exemplo, que é a gluconolactona, ele é um peeling perfeito para pele negra. Perfeito, tanto masculina como feminina. Tá? Então, se a pessoa não gosta de usar muita coisa, né, pelo menos ela tem que usar dois produtos, as duas pontas, que é um bom limpeza, tá? Porque a pele negra precisa de um limpeza adequado, que é para trabalhar essa pele grossa, essa pele mais grossa, né? E um bom hidratante. Esses dois, olha, os tônicos, o tônico, por exemplo, suavizante ou o tônico da linha Botanical são ideais para pele negra. Outra coisa, o tônico da linha Proof, ele pode ser usado, mas não de forma contínua na pele negra, tá? Porque o ácido salicílico, o que ele faz? Ele diminui a quantidade de, de sebo, né? Mas ele pode secar a pele. Então, esse é um problema na pele negra, que é a perda de umidade. Então, não de forma contínua, é usar de preferência, usa uns dias, depois vai parar e usa de noite, nunca durante o dia, esses produtos que são para secar, que tem ácido, né? Não dá para usar em pele negra durante o dia, não é recomendável, tá? Então, agora os tônicos, o da linha Timewise e o da linha Botanical, pode usar à vontade, certo? Então, o protocolo ideal, se a pessoa quer usar muito pouca coisa, é um limpeza, um hidratante e, para afinar a pele, o peeling pH, usar de noite 2 vezes na semana. Ô, Mari, É o Sim, booster verdinho, tá, meninas? O peeling, né, que você tá falando, Mari? isso, é o Entendi. verdinho PHA mais a AHA da linha Booster, tá? Ele é perfeito, perfeito para usar em pele negra, porque ele tem a combinação de dois ácidos, dois peelings, né? Que são, um deles ele já afina a superfície da pele e o outro estimula a renovação da pele. Então, ele é bem perfeito para pele negra, esse booster de pH. Depois nós vamos falar mais, nós vamos falar sobre melasma, nós vamos falar sobre acne, a gente vai ter aulas específicas dessas disfunções estéticas também. Vamos falar com mais específico, assim, sobre esses temas. ô, Então, Mari, ó, hoje eu a perdi. pele negra, eles falam que quase não dá manchas e melasma, mas quando ela dá o melasma, ele é mais difícil de acabar, ele é mais acentuado, é verdade? Verdade. O melasma, porque assim, ó, a pele negra, ela tem um pigmento, porque nós temos vários pigmentos na pele, né? Todos nós temos, né? Só que cada um de nós, depois nós vamos falar mais especificamente sobre isso, cada um de nós, né, ah, pela nossa genética, a gente tem ah, um pigmento que é predominante. Então, na pele negra é o pigmento preto puro, tá? Então, nós temos o amarelo,
Sim, o amarelo, nós temos o vermelho, marrom, né? E o preto. Então, a pele negra, ela tem o pigmento preto. Então, geralmente, ela não tem contraste, vamos dizer assim. Agora, quando tem, e geralmente é porque aconteceu algum processo inflamatório, alguma lesão, né? Então, pode ver, perguntar que foi algum processo inflamatório, usou alguma coisa errada, que provocou um processo inflamatório. Então, acontece de pigmentar naquela região específica mais, né? E tirar essa mancha é muito difícil. Muito difícil. Mas tem que controlar, né? Óbvio, porque quanto menos tu cuida, mais ela pigmenta. Então, exatamente. Então, tem que continuar hidratando, tem que continuar cuidando, porque esse processo ele pode ir cada vez aumentando mais e a mancha ela começa a ficar sedimentada, então ela fica mais grossa, ela vai ficando mais grossa ali, entendeu? Isso é uma reação normal de defesa da nossa pele que ali teve um trauma. Então, se eu não cuido, ela começa a ficar mais sedimentada e começa a ficar mais com relevo, vamos dizer assim, né? Com o tempo, com o passar do tempo. Então, igual tem que cuidar, mesmo sendo muito difícil. Já vi peles negras fazerem peelings profundos e no lugar da mancha ficar uma pigmentação mais clara do que a pele. Dá efeito rebote, né? Exatamente, um efeito rebote ou despigmentar, a pessoa ficar com uma cor mais clara do que a cor natural da pele. Por isso que os peelings profundos em peles negras, eles têm que ter muito cuidado. Quando a pessoa diz assim, eu vou fazer um peeling profundo, eu sempre chamo atenção para que ela tome cuidado com quem ela vai fazer, qual o tipo de peeling ela vai fazer, e ela está sujeita a ter o efeito rebote, que vem uma mancha muito mais resistente, tá? Então, tá, Sim. meus amores. Mesmo a peles claras, sim, pode acontecer, sim. Ficar mais, o efeito rebote fica mais escuro, ainda mais resistente à pele. Por isso que os produtos, a gente vai falar mais especificamente depois sobre melasma, mas os produtos usados no dia a dia, o que eles fazem? Eles fazem o gerenciamento do melasma. Eles vão revertendo, só que de acordo com o ritmo inteligente da pele. Ele vai sendo revertido, tá? E tem substâncias que trabalham isso. Nos produtos tem. O resveratrol pode reverter mancha, ajuda a reverter. A niacinamida também, né? Nós temos várias substâncias, a vitamina C. Então, temos aí várias substâncias que fazem essa reversão de forma segura e de acordo com o ritmo natural da pele. Certo? Certo. Ai, eu estou preocupada, eu vou ficar devendo uma aula. Não, fica Porque eu me atrasei tranquila. hoje. Não Ai, preocupa, Jesus. não. Gente, Ai, então hoje a gente encerra o nosso segundo módulo. As minhas meninas, as nossas meninas são tranquilas. A gente vai estendendo depois, tá? Fica tranquila, Mari. obrigada, queridas. Muito obrigada. Perdão pelo atraso hoje. É isso, imagina. Então, gente, foi um prazer, Mari, estar com você mais uma vez. Nosso Obrigada, próximo obrigada, encontro vai Emiliano. ser o nosso terceiro módulo. Todo mundo está amando, só estou recebendo elogios aqui dos seus, Que bom. da sua mentoria, né? Muito obrigada de coração, tá? Imagina, eu que agradeço Muito a enriquecedor. vocês estarem aqui e pela confiança, por me confiar, né? Mais esse dia de treinamento. Obrigada. Olha, Obrigada, meninas. beijo, Bom Mari. descanso. Obrigada. Beijo, beijo. Tchau. Tchau. Fique com Deus, bom descanso.